Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre as duas vagas que ainda estão restando na Premier League, que é uma das brigas mais interessantes neste cenário de futebol europeu no momento, já que o campeonato italiano já está meio que na mão da Juventus, o espanhol está meio que na mão do Real Madrid e a Premier League vira o grande centro de interesse porque estamos decidindo vagas na Champions League. Enquanto nas outras está basicamente tudo decidido, na Premier League ainda está muito definido. Três times estão muito fortes na briga e alguns ainda correm por fora. Indo por fora estão Wolverhampton e Sheffield, mas esses eu não acho que vale a pena colocar porque são condições muito improváveis e que eu não acredito que irão acontecer. E os três times que estão muito fortes ainda nessa briga são o Chelsea, o Manchester United e o Leicester. Começaram a rodada, o Chelsea com 60 pontos, o United com 59 e o Leicester com 59. Então era um ponto separando os três. O Chelsea hoje acabou de vencer um jogo contra o Norwich por 1-0. Era uma vitória até esperada. 1-0 no placar até bem magro, mas já cumpre seu dever de marcar 3 pontos. E com isso o Chelsea está com 63, colocando pressão nos outros times, obviamente. Então, assim, o Chelsea tem uma vantagem no momento, mas é claro, também tem jogos complicados pela frente. Vai pegar o líder do campeonato. E lembrando, só tem duas vagas para Champions. Não há punição para o Manchester City mais. Manchester City já está garantido na Champions por ser o segundo. O Liverpool, eventualmente, óbvio, já está classificado por ser o primeiro e já campeão. Agora, sobrando essas três vagas, um desses três times vai para a Europa League. O Chelsea, com esse resultado, pelo menos já garantiu uma vaga em competições europeias, o que é uma notícia muito boa. O Chelsea, na pior das hipóteses neste momento, termina na sexta posição. Então, esse resultado é muito importante para o Chelsea. Agora, ele vai depender também dos outros resultados para conseguir terminar na terceira posição. Depende só de si mesmo, mas é claro, são jogos complicados e os outros resultados valem ouro neste momento. Eu vou falar aqui prós e contras de cada time nessa briga pelo terceiro e quarto lugares, pela vaga da Champions League, porque vale muita coisa. É muito dinheiro entrando em caixa. O Chelsea disse que ganha um impulso de 50 milhões de euros em transferência só se classificando para a Champions League. É poder de barganha com jogadores, é mais dinheiro de patrocinadores, mais dinheiro de TV. Então, assim, é muita coisa que está em jogo por estar na Champions. Então, não pense que é só apenas jogar a competição. Tem muito mais coisa envolvida e principalmente dinheiro, que é muito importante para esses times. Primeiro vamos falar com o time que, pela ordem do campeonato, o terceiro, quarto e quinto, Chelsea, Leicester e United. O Chelsea ele tem a vantagem de estar na frente. Ele tem uma vantagem de pontuação que no momento é de 4 pontos. Ele joga pressão nos outros dois times. Primeiro porque o Leicester pega o Sheffield e vai jogar desfalcado. Já vou chegar isso no ponto do Leicester. E o Manchester United pega o Crystal Palace, que é um time sabido e enjoado. O empate desses times já limita a pontuação máxima deles a 66. Então, assim, é uma condição complicada que o Chelsea faz uma vitória e com um empate, um tropeço de um dos dois, ele está na Champions League por quê? Leicester e United se enfrentam no final. Então é um pró do Chelsea. Se um dos deles tropeçar e o Chelsea ganhar um dos próximos dois jogos, o Chelsea está classificado à Champions League. Porque ele vai marcar 6 pontos em 3 jogos, enquanto um deles vai ser limitado a no máximo 5. Então é uma coisa importante. Então há pressão sobre esses times, porque assim, se um desses times tropeçarem, já deixa o Chelsea numa situação de muito conforto. E é possível. Eles, sabidamente, não dá para subestimar nenhum time da Premier League. O Chelsea também tem uma vantagem que está no meio no contra, mas eu acho que é uma coisa interessante. É um time que já jogou bem contra o Liverpool, que é o principal oponente dele, nas 3 vezes que se enfrentaram este ano. 2-2 na Supercopa da UEFA, com o Chelsea jogando melhor no final. Teve suas falhas, mas foi um time muito sólido durante a partida toda. O 2-1 no Stamford Bridge do Liverpool, que apesar da vitória do Liverpool, o Liverpool sofreu muito no final. O Chelsea chegou a ter 90% de posse, acho que 80% na verdade, mas ele estava dominando tanto o jogo que o Klopp tirou o Salah para colocar o Gomes, ou seja, tirou um atacante para colocar um zagueiro. Ele colocou uma linha de 5 atrás. Uma coisa que não é fácil a gente ver o Klopp retrancando para manter um resultado. E outro resultado foi eventualmente uma vitória do Chelsea sobre o Liverpool na FA Cup. O pessoal pensa, é time misto. O Chelsea também estava misto e ganhou 2-0 jogando muito melhor e ainda saiu barato. Então, é uma situação assim, o Chelsea sabe que pode vencer o Liverpool. É um time que já jogou bem. O estilo do Lampard parece ser muito bom contra o Liverpool. Então, ele tem uma motivação. Não é um jogo que, pelo jeito, deve assustar tanto o Chelsea assim. Agora vamos aos contras. O desgaste físico é prejudicial.
O Chelsea vai jogar a FA Cup no meio da semana, não, no fim da semana, e vai ter 3 dias, basicamente, para enfrentar o Liverpool, descansar e jogar contra o Liverpool. O desgaste físico é um problema de todos os times, vou explicar. Mas é um problema grande do Chelsea que a gente está vendo que ele sentiu. O jogo contra o Sheffield, o jogo contra agora o Norte. Ainda mais um time que cadencia o jogo. O Chelsea é o time que movimenta mais, é o time que está mais no controle, é o time que se movimenta mais. Com isso, o desgaste físico impacta muito no desempenho desses jogadores e do time. Então o Chelsea sofre também com desgaste físico e é um time muito lesionado. Esse é o outro contra. O Kanté está fora, o Billy Gilmour está fora. Eles perderam 2 volantes importantes. Então, assim, as lesões são um problema e não há muitos jogadores disponíveis porque o time não podia contratar. Depende muito da base. Tipo assim, se o Giroud machuca, o Abraham não está jogando bem, tem que colocar o Batshuayi. Então, é uma situação um pouco complicada nesse sentido. Então, eu acho que lesões, cansaço físico podem ser um contra para o Chelsea. E no último colocado que eu digo o calendário não é fácil. Os 2 últimos jogos pode ser só uma vitória garantir, já garante o time, mas ele pega o Liverpool porque ele é do campeonato. Eu disse que ele já jogou bem, mas não é para subestimar o Liverpool por causa disso. E pega o Wolverhampton. O primeiro turno foi 5-2 Chelsea, uma atuação fantástica. Mas o primeiro turno já ficou para trás. Até esse tempo, Nuno Espírito Santo fez um bom trabalho no Wolverhampton, trabalhou bem o time. Então, assim, são jogos complicados e que o Chelsea tem que fazer um bom jogo se quiser sair com a vitória. Não adianta fazer corpo mole nesses jogos. Eu acho que a única vantagem talvez seja a ressaca do Liverpool, que parece ser um time já mais desprendido, não está ligando muito mais para os resultados que vêm pela frente. Aí agora falando do Manchester United, eu vou deixar o Leicester para o final porque eu acho que é mais importante. Manchester United, os prós, o time está em boa fase, o time está invicto há muito tempo, tanto na UEFA Europa League, tanto na FA Cup, como na Premier League. Por mais que eu haja controvérsias de um jogo, um contra o próprio Chelsea, que agora 3 ou 1 ponto que faz muita diferença, seria 2 pontos a menos para o Manchester United, então, por causa daquele jogo que o Maguire não foi expulso por chutar o saco do Batshuayi, quando anularam assim, de uma maneira esquisita o gol do Usmar, uma maneira totalmente errada. O United ele ainda tem uma boa condição porque está vencendo muitos jogos. Venceu o Manchester City, venceu o Sheffield por 3-0. Está num momento interessante. Acabou de empatar com a Southampton, mas o time se encontrou. O elenco é muito bom, é o melhor dos 3. Esse é outro pró. O elenco é muito poderoso. Tem um trio de ataque muito bom. Rashford, Martial e Greenwood. Tem 2 bons armadores, o Bruno Fernandes e o Pogba. O Matite está fazendo o seu trabalho. O Wan-Bissaka é um baita zagueiro. O Lindelof, apesar de ter falhado, é um zagueiro também muito bom. O Wan-Bissaka é lateral, né? Se eu falei zagueiro aqui, eu estou errado. Então, é um time muito bom. Tem muito talento nesse time. E isso é o motivo que o United ainda está vivo pela Champions, porque o começo de temporada do United foi horrendo. Um time muito mal treinado, um time que não estava fazendo nada de eficiente. O time estava ganhando basicamente na habilidade dos jogadores e muito pouco pela tática do Solskjaer. Aí que chega o ponto fraco. Solskjaer, para mim, ele ainda é um ponto fraco desse time. Por mais que o time tenha emplacado boas sequências, ele basicamente está apostando na mesma fórmula de jogo. Esse é um dos motivos porque o Everton perdeu desempenho agora com o Ancelotti. Porque no começo estava dando certo, aí o pessoal vai estudando, vai entendendo como furar esse esquema e o desempenho cai. O Ancelotti não tem mudado muito o esquema e talvez isso só volte a funcionar com reforços. Então o United, quando ele repete escalações, além de acrescentar desgaste físico, porque ele está obrigando todos os jogadores, basicamente estão escalando o mesmo esquema desde que voltaram, além desse desgaste físico, o United tem o problema de ficar mais previsível para os adversários. E por ser previsível, técnicos que podem ser criticados pela sua eficiência e talvez por estilos de jogos que não são agradáveis, como o Roy Hodgson e o David Moyes, podem se aproveitar porque eles não são burros, eles são pessoas inteligentes. Um desses 2, se não me engano, ou os 2 já treinaram a seleção inglesa. Tudo bem que não foi nenhuma maravilha, mas não são pessoas que chegaram lá à toa. Então eles podem fazer bons jogos contra o Manchester United e podem furar esse jogo. E também o fato do United cadenciar o jogo, eles vai colocar esses times na zona de conforto, porque são times que gostam do contra-ataque, gostam de jogar no contra-ataque. E o fato de repetir muitos esquemas, muitos jogadores, torna os times muito vulneráveis a contra-ataques porque eles estão mais cansados, estão mais desgastados fisicamente. Então acho que se o Solskjaer não mudar o esquema, não mudar alguma coisa, pode ser que o United se torne vulnerável nessas 3 últimas partidas. Eu acho que isso deve ser levado em consideração. Eu esqueci de falar um pró. A agenda do United, por mais que eu tenha falado aqui que são perigosas o Crystal Palace e West Ham,
é a mais fácil dos três, porque o outro pega o Liverpool e depois pega o Wolverhampton. O outro pega o Sheffield, pega o Tottenham e eventualmente o próprio Manchester United. O United pega dois times da parte de baixo da tabela, que estão entre os 10 últimos. Isso, obviamente, é melhor do que você pegar um time que está na parte de cima da tabela ou até mesmo líder do campeonato. Então, o United tem vantagem nessa situação, mas não quer dizer que ele ganhou os jogos. É perigoso, o United acabou de perder 2 pontos porque ficou na retranca e muito também pelo desgaste físico. Era notável que o United estava meio mais se arrastando no campo, porque os mesmos jogadores jogando 3 dias, cada hora tem um jogo, eles vão cansando e no final do jogo eles ficaram com dificuldade de acompanhar o ritmo. Eles cadenciaram no começo e no final eles se desgastam mais e o outro time começa a partir para cima. Óbvio que o Solskjaer também recua mais o time, mas de qualquer jeito o desgaste físico é um problema nesse final de temporada. Outro problema do United é que eles vão ter menos tempo para descansar até a FA Cup, que é no meio de semana, no domingo, se não me engano, contra o Chelsea, que é um clássico. Então, assim, eles ou decidem poupar para a FA Cup ou jogam o time misto na FA Cup. Uma dessas decisões vai ter que ser tomada. A grande verdade é que o Manchester United deve ter um time cansado para um desses dois jogos. Então, é um problema. Mas, de qualquer jeito, ainda acho eles um dos favoritos a irem à Champions. Aí que chega ao último time, que é o Leicester. O Leicester, para mim, no momento, por ter mais experiência, tem o melhor treinador dos três. Pode ser um pró, o Brendan Rodgers. Mas isso não está adiantando muito porque o time está em má fase, que é um contra. Outro pró, que eu acho assim, que tem mais a ver com um jogador apenas. Kasper Schmeichel. O Leicester tem basicamente o melhor goleiro dos três, porque o De Gea falha, é um goleiro 880, tem hora que faz belas defesas, mas tem hora que solta os frangos. Um bom exemplo disso é o jogo contra o Tottenham, que o Bergwijn chutou uma bola extremamente defensável e a mão dele foi totalmente de alface. E no lance seguinte ele vai lá e faz uma defesa de mão trocada bonita. Mas esse goleiro não traz tanta confiança quanto o Kasper Schmeichel traz. O Schmeichel é o motivo do Leicester ainda estar vivo nessa briga pela Champions League. Ele salvou o time contra o Arsenal, ele salvou o time contra todos esses últimos times, porque o Leicester tem muitos problemas na defesa. Aí vem os contras, e o Leicester é um time que tem muitos contras. Primeiro, a tabela dele é mais difícil. Ele pega o Sheffield United, que está jogando muito bem, pega o Tottenham, que por mais que esteja jogando mal e tenha a pior campanha desde 2009, tem um ataque extremamente talentoso, é o Son, é o Harry Kane, é o Lucas, tem o Bergwijn, pode ter o Dele Alli, que vive seus momentinhos lá, mas não acho um grande jogador, mas de qualquer jeito é um time muito perigoso. E também o Leicester tem a pior fase dos três, porque o Leicester começou bem à frente no retorno do futebol, e agora tem a chance de ficar na quinta posição. Basicamente o Leicester, quando chegou mais ou menos ali no segundo turno, no começo do segundo turno, tá quase certo que o Leicester iria para a Champions. E chegou a ter uma vantagem de 14 pontos para o quinto colocado. Neste momento ele está empatado com o quinto colocado. Então a motivação dos jogadores tende a estar mais baixa. Imagine isso. E também o Leicester tem outro problema, desfalques. Eles não vão ter o Son Heung-min nas últimas 3 partidas. Foi expulso contra o Bournemouth. Eles acabaram de vir uma derrota de 4-1 para o time que está sendo rebaixado nesse momento. O Leicester também não vai ter o Ben Chilwell, não vai ter o Maddison na próxima partida contra o Sheffield. Imagina isso, imagina como entra a cabeça dos jogadores. Imagina o Schmeichel, que por mais seja um goleiraço incrível, vai ter que defender, trabalhar sem ser o melhor zagueiro. Que isso atrapalha. Um zagueiro, mesmo que não consiga desarmar o jogador, ele pode dificultar a posição do chute, um bom zagueiro. Então a situação está complicada para o Leicester. O Leicester tem esses vários problemas, a má fase, e o fato que ainda enfrenta o Manchester United no final coloca mais pressão. A qualquer resultado, ele fica na pressão do resultado do Chelsea e do Manchester United. Então tá bem complicada essa situação, porque o United tem menos pressão, porque pega oponentes mais inferiores. O Leicester tem agora 3 oponentes muito complicados. E com isso tem grandes chances de ficar fora da Champions. Eu acho que se eu tivesse que apostar um time que ficaria fora da Champions entre esses 3, é o Leicester, na minha opinião. O time não vem jogando bem e tem um calendário mais difícil e somando essas duas coisas, dificilmente sairá o melhor dos 3 nessa campanha final. Pode ser que saia, pode ser que saia. O futebol é imprevisível, a Premier League é imprevisível. Mas tudo colabora para que o Leicester tenha o pior desempenho desses 3. Mas lembrando, como eu sempre disse, futebol é imprevisível. Pode ser que o Leicester brilhe nessas últimas 3 rodadas. Tem técnico para isso, tem bons jogadores. Mas a grande verdade é que a situação é bem difícil. Esse é meu vídeo sobre essas vagas que restam da Champions League. Com quem vai ficar? Desses 3 ali, se eu tivesse que apostar hoje, Chelsea e Manchester United. Mas é claro, todos têm seus problemas, todos têm suas vantagens.
e neste momento é imprevisível como vai terminar este campeonato inglês, que por mais que teve um líder, um campeão absoluto lá, com 7 rodadas de antecedência, nos garante de diversão até a última rodada. É impressionante esse dom da Premier League. Decide isso, dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.